sobre os slides. Vou colocar, né, eles no grupo, vou ver se eu coloco isso hoje, tá? Mas não posso prometer porque eu estou super enrolado, mas a ideia é que eu coloque já os slides hoje no grupo. Eu estou preparando para fazer a gravação, tá? E para a gente começar, ok? Então, sobre detalhes são esses. Eu vou começar hoje, né, falar um pouquinho sobre os padrões da OWASP e colocar lá no grupo também o primeiro trabalho. Já tem até o primeiro trabalho da turma anterior. Eu vou só indicar para vocês qual é o link da atividade para vocês fazerem, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade, que a gente vinha falando. A gente vai falar da OWASP, tá? Hoje, eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso, tá? Então, falando sobre a OWASP, né? Vocês estão vendo os slides, né? Por favor, se coloca aqui sempre no chat. E só para a gente ter a questão, né? Tipo, da gente tentar fazer o seguinte, tentar botar o máximo possível as figuras, as perguntas via chat, que eu vou tentar responder conforme a gente for conseguindo, tá bom? Então, a ideia seria a introdução e quais são os padrões da OWASP. Então, como eu falei na aula passada, o OWASP vem de Open Web Application Security Project, ou seja, a OWASP está focada em padrões da web, onde aqui a gente vai estar mais atuando, né? É um grupo focado no estudo e melhoria da segurança de aplicações web e é um grupo voluntário. Então, você tem centenas de voluntários ao redor do mundo. Então, você não tem, simplesmente, não é uma organização privada, como se, por exemplo, você tem estudos que vêm de companhias de antivírus, e só que você sabe, né? A gente tem a gente como comunidade acaba tendo um pouco, né, de preconceito aos estudos dessas companhias que trabalham com antivírus, justamente porque eles são normalmente enviesados, né? Eles vão dizer que o antivírus A, B ou C é o melhor antivírus desde a invenção da penicilina, e você sabe que tipo, isso não é uma verdade absoluta, né? Que você tem um interesse comercial, o que não é o caso da OWASP, a gente é um trabalho voluntário. Então, mas o que quer dizer segurança de aplicação web? E aí a gente vai dividir o nosso curso de segurança em 3 níveis de segurança. O nível 1 vai ser a segurança de infraestrutura. O nível 2 vai ser segurança de redes. E o nível 3 vai ser realmente segurança web. E essas 3 coisas, elas são muito diferentes, né? E o que quer dizer? Segurança da infraestrutura é a segurança dos seus ativos físicos, né? A segurança de rede é a segurança das suas aplicações rodando na infraestrutura, né? Dos seus dispositivos, das suas aplicações rodando. Enquanto segurança web vai estar ligado diretamente à segurança, né? Não dos teus dispositivos, mas do código da sua aplicação. Ou seja, você quer proteger que o funcionamento da tua aplicação em si. Não estou falando do servidor web onde ela está rodando, não estou falando da infraestrutura física onde está rodando, do sistema operacional onde está rodando, mas proteger o que a gente chama de custom code. Ou seja, o código da tua aplicação propriamente dito, as bibliotecas, o back-end e os servidores em que eles vão estar embutidos. Ah, Cláudio, você acabou de falar que não era o servidor. Eu não estou protegendo o Apache em si. Ou a máquina em que o Apache está rodando, por exemplo. Eu vou estar protegendo a instância de execução. Eu vou estar protegendo que não tem uma falha no meu servidor de aplicação. Eu vou estar protegendo que a execução da minha aplicação não cria falhas no sistema final. Tá? Em geral, a tua aplicação não está no servidor único, a gente vai ver coisas como Docker, a gente vai falar um pouquinho sobre Kubernetes, como possibilitadores da segurança, tá? Mas não na aula de hoje, mas nas próximas aulas, tá bom? Então, na verdade, o que é segurança das aplicações web? A segurança de redes, normalmente, ela ignora o conteúdo do tráfego HTTP, né? Ou seja, se passa de um firewall, tá ok, né? Se você deixou que o tráfego HTTP entre, então que bom, que maravilhoso. Vamos seguir esse barco para frente. Se você está usando SSL, que bom, maravilhoso. Isso são coisas que a gente vai aqui, né? Sistemas de detecção de intrusão, a gente vai ter que usar o que a gente fala sobre sistemas de detecção de intrusão e fazer 2 operações que a gente vai conhecer como, muito obrigado, como o hardening do sistema operacional e o hardening do banco de dados. Ou seja, quais são os procedimentos que hardening
é um procedimento conhecido dentro da área de segurança, que é você buscar falhas de segurança para que você possa se proteger. Teve um projeto final muito interessante há uns anos atrás, que foi de 2 ex-alunos do SIGA que eu orientei. O projeto final foi muito legal, que foi que a gente fez o hardening dos servidores do SIGA, entendeu? Justamente para evitar ataques a falhas de segurança, né, que ocorreram, que já haviam ocorrido em outras ocasiões ou tentativas, né? Então, o hardening é um conjunto de operações que a gente vai utilizar, que não tem a ver necessariamente com a aplicação web, mas que protege o contexto no qual aquela aplicação web está inserido. Ok? Dúvidas, traumas ou desilusões, vocês podem, né, estar sempre parando para perguntar. Então, né, o seu código é parte da segurança. Isso é uma coisa que o desenvolvedor não entende, e eu acho que é uma falha de como a gente aprende a programar. Tá? Eu aprendi a programar em Comp 1 o que a gente chama de programação estruturada. E eu aprendi a programar muitos anos atrás. Eu tinha o quê? 14 anos? 14 para 15 anos? Isso, minha primeira linha de código eu fiz quando eu tinha, sabe, 10 anos de idade. Em Basic, ainda por cima. Mas eu fiz curso técnico no Cefet, então a primeira vez que eu aprendi a programar de uma forma não auto-ensinada foi quando eu tinha 14 anos de idade. E, para minha surpresa, quando eu entrei na universidade, a gente aprendia a programar da mesma forma que eu tinha aprendido a programar com 14 anos. E quando eu comecei a dar aula, as pessoas ensinavam Comp 1 da mesma forma que eu aprendi a programar quando eu tinha 14 anos. E Comp 2, né, que era orientação a objetos, a mesma coisa. Então, tipo assim, quando eu dei Comp 2, eu tentei fazer diferente. Eu tentei mostrar que Comp 2, do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de orientação de objetos, já voltado para a web. E mesmo assim, ainda não é como eu gostaria, porque quando eu comecei a programar, as aplicações eram desktop. Né? Você instalava uma aplicação desktop no teu computador. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como foi a última vez que vocês pagaram por uma aplicação desktop que não fosse um jogo? Talvez o MATLAB? Talvez o... Isso é um talvez muito grande. Talvez o Office. Pagar. Comprou a aplicação, sabendo. Eu, por exemplo, uso Linux a maior parte do tempo, então dificilmente eu vou estar pagando por uma aplicação. Né? Mas, por exemplo, eu já paguei por uma aplicação no Android. Há muitos anos atrás eu estava usando um tablet, e eu estava muito com essa questão de usar o tablet como substituidor do desktop. Hoje, razoavelmente, eu consigo fazer isso. Software de mesa digitalizadora, talvez. Serviço de assinatura, até mesmo a Adobe hoje segue essa linha, né, de serviço de assinatura. Né? O Office da Microsoft, serviço de assinatura também. Então, assim, né, mas mudou bastante. Até como você compra software, mudou. Então, assim, até porque nessa questão de serviço de assinatura, a segurança passa a ser um dos requisitos mais importantes dentro do teu software, a gente não pensa isso. Né? A gente não fala em teste. Né? Eu uso o Pixlr para editar foto, que eu gosto. Né? Eu tentei usar um Summer Paint, mas eu não consigo. Eu tenho dificuldade cognitiva usando coisa visual. Né? Então, assim, todas essas questões são parte da segurança. O aplicativo que você faz, ele é parte da sua segurança. Então, quando a gente constrói a aplicação, a gente já deveria pensar em segurança. Mas quando você aprende a programar, você já está tão no começo do curso que isso não é inserido nas suas preocupações. Isso passa a ser um problema, porque você não aprende a programar orientado a teste, você não aprende a programar orientado à segurança, e isso é um meia-culpa. Eu não ensinei meus alunos a se preocuparem com segurança. Né? Eu não sei se tem alguém que fez... teve um grupo de meninos que pegou o projeto dele de Comp 2 do período passado e está tentando transformar... O Crypto é muito bom. Inclusive, o Crypto tem versão para Android. E está tentando transformar o projeto dele em uma startup. E eu falei assim, Thiago, vocês têm que se preocupar com segurança em bancos de dados. Eu posso fazer uma falha de injeção de código. Cara, e essas são coisas que fazem diferença, entendeu? Então, na verdade, a tua aplicação tem que estar aqui, olha. Vocês estão vendo aqui a figurinha? Tem o Candango aqui programando a aplicação, que ela vai ser enviada para um firewall através de um serviço de versionamento de código ou algum serviço de deploy da aplicação. Isso tem que passar pelo firewall. Muitas das vezes, hoje em dia, a forma de entregar a tua aplicação é através de um container, e a gente vai falar um pouco mais sobre containers nas próximas aulas, né? E o seu
E a gente vai chamar isso de perímetro de segurança, né? Esse perímetro de segurança aí tem falhas de aplicação que podem ser exploradas. Essas falhas, em geral, não são de vocês, não é gerada só pelo desenvolvedor, mas pelo ambiente que o desenvolvedor usa. Então, se você tem uma falha no Docker, isso é algo que pode ser explorado por um atacante. E mesmo para que você faça o deploy da sua aplicação, você tem que ter um servidor de aplicação, você tem que ter um servidor web para receber essas requisições, e você vai ter que ter um sistema operacional que receba essas aplicações. Tradicionalmente, os servidores hoje em dia de aplicação são servidores Linux. Dificilmente você vai ter um servidor web, um servidor de aplicação, que é da Microsoft. Mas já existiu, e eu já usei bastante há muitos anos atrás. Era muito comum a gente usar o IIS para servir a aplicação web. E por mais que pareça, Cláudio, o IIS, durante muitos anos, uma das maiores bases de desenvolvedores da Microsoft no planeta foi o Brasil. Tá? A gente usava bastante coisa, como ASP, ASP.NET, VB, Visual Basic, né? E VB.NET. Esses eram eram as linguagens de programação que a gente mais usava para desenvolver o web até bem pouco tempo. Tanto que o Brasil foi um dos últimos, né, países a adotar o C#. Mas por quê? Porque a gente tinha uma base de desenvolvedores muito grande que trabalhava com as linguagens da Microsoft. Né? Isso é um caso muito particular. Então, tanto que o PHP, né, e outras linguagens de programação se demoraram para se popularizar aqui no Brasil. E isso é um caso que mostra que o Brasil era muito diferente dos outros países. Não melhor, não pior, mas fez escolhas tecnológicas diferenciadas, que hoje ditam muito dos padrões que são feitos em empresas públicas. Vocês vão ver muitas empresas públicas usando o C#, justamente devido à familiaridade que os desenvolvedores têm com o ambiente da Microsoft. Que eu nem estou dizendo que é um ambiente ruim do ponto de vista de desenvolvimento não, tá, galera? Eu, particularmente, não uso por uma questão do meu histórico como desenvolvedor, mas não é particularmente ruim do ponto de vista uma linguagem que não... Eu usaria outras coisas, mas eu usaria outras coisas. Não quer dizer que isso não funcione, tá? Então, mas mesmo esses ambientes vão ter. Se vocês forem procurar pela base o CVE, como vulnerability, se eu não me engano, exploit, é um banco de dados de vulnerabilidades, é só vocês escreverem lá, na base do CVE, CVE, por exemplo, para C# ou para a máquina virtual da Microsoft. Aí vocês vão ver que tem uma série de vulnerabilidades para qualquer, não é só para a Microsoft não, mas para qualquer linguagem de programação. E uma vez que você sai, né, desse ambiente onde está o seu servidor, você vai ter um file e isso vai levar para os seus bancos de dados, que vão ser bancos de dados legados, bancos de dados de serviço web, diretório, né? Então não dá para usar só proteção a nível da rede para proteger essa coisa que está a nível da aplicação. A tua aplicação gera falhas, tá? Então isso é que tem que estar na cabeça de vocês. Muitas das vezes a gente vai ver que falhas do OWASP são falhas de como a gente faz a aplicação. Não tem como uma solução de rede te proteger. Cara, Breno, assim, o que eu mais pego são aplicações que perderam suporte, dá para pegar vulnerabilidade. Em geral, por exemplo, um caso famoso, que foi um caso da Sony, que eles invadiram o servidor da PSN, foi justamente isso. Isso é um exemplo, Eduardo, sim, você tem toda a razão. Esse é um exemplo de falha na camada de aplicação. Mas a gente vai ver uns exemplos bem mais bobos, como, por exemplo, você inserir código SQL, né, dentro de logins, por exemplo, para você pegar aplicações do banco de dados, tá? Então, isso é uma falha. Esse tipo de coisa acontece bastante, tá? Então, assim, Breno, sim, eu consigo pegar esses dados de CVE, até porque tem muita gente trabalhando com coisa desatualizada, e sim, tá? Na verdade, eu estou mais pensando realmente em você usar o exploit mesmo, entendeu? Mais até do que você pedir o suporte no CVE. Mas não estou nem pensando em criar essa questão. Se o serviço não recebe mais suporte pela empresa, isso é um sinal muito claro que talvez você devesse migrar. Ah, Cláudio, mas o serviço é legado, então na prática talvez você devesse trabalhar ele de uma forma virtualizada. E a gente vai ver essas questões que são contramedidas
que você faz em caso de código legado? Em caso de código legado, você tem que botar ele numa área que você não vai ter falhas de segurança muito intensas. E não, isso não é trivial não, tá? Então, é por isso que eu tenho muito medo de código COBOL, porque COBOL é magia negra, né? Ninguém sabe mais por que COBOL funciona, só sabe que funciona. Então, assim, esse tipo de coisa que você está falando, Breno, é extremamente relevante. Né? Se eu não tenho mais suporte para uma determinada aplicação, isso é uma questão de migração. Ou então você tem que ter um conjunto de desenvolvedores na sua empresa que seja capaz de dar suporte a essa aplicação. Isso acontece em muitas aplicações legadas de empresas públicas. E aí entra uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente, como empresa pública, principalmente a universidade, a gente tem que dar suporte a determinadas aplicações legadas internas. A gente tem que ter esse conhecimento. E o nosso processo de desenvolvimento de software dentro das universidades, ele para ser ridículo tinha que ser muito melhor. A gente não cria essa cultura, porque como o desenvolvedor de software da universidade em geral ele ganha mal comparado ao mercado privado, ele acaba que ele fica muito pouco tempo na universidade. Então, criar esses processos que associam a segurança, a manutenção, ao bom ciclo de vida do software é muito raro, muito difícil, tá? Então, calma aí. Vamos lá. E daí? O quão provável é um ataque a uma aplicação web, né? Por que isso é relevante? Bem, eu não tenho mais para botar no CV. Não sabia se a aplicação tinha desse rende, cara, olha só, se você descobriu, né, isso rende sim. Porque, na verdade, essa aplicação ainda está rodando, ela é um ponto de vulnerabilidade, tá, Breno? Então, assim, se você criou uma vulnerabilidade para um negócio que a empresa não dá mais suporte, mas ainda tem gente usando, existe o que a empresa dá suporte e o que a empresa não dá suporte, mas se ainda é alguma coisa que é utilizada, né, isso é um problema. O AVA não tem nem HTTPS. Eduardo, eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas, né, 2020, você não ter suporte a HTTPS é um negócio meio ruim. Não vou dizer que eu fiz um sisteminha esse final de semana, que era um sisteminha muito Zé Bunda. Mas se meu sisteminha Zé Bunda, não tinha HTTPS, mas eu fiz ele em 2 horas. Mas, tipo assim, é complicado. Não pode ter. Uma coisa séria não pode não ter HTTPS. Tá bom? O quão provável é um ataque a uma aplicação web? É o mais comum, né? Uma vez que todo mundo está usando aplicações web. Se vocês forem olhar aqui em cima, o Google Meet, tá vendo o cadeadinho aqui do lado? Cara, o Ava usa o Moodle, então assim, é porque na verdade usar o Moodle não é um problema. Tá? O Ava podia ser um plugin do Moodle. Você pode fazer as coisas com plugins do Moodle. Só que tem que fazer direito, gente. A questão é só fazer. Assim, não é nem que não tenha muito esforço no Ava, tem muito esforço ali no Ava. Mas esse esforço, o problema de você fazer software na universidade é que você tem que ter uma equipe que mantenha. A universidade tem que tratar isso como um serviço. E se mantém isso como serviço, tem que ter um roadmap de melhorias, tem que ter um roadmap de refactor, tem que ter um monte de coisas que uma aplicação normal tem e que, às vezes, parece que o processo é artesanal. O problema da engenharia de software no mundo hoje, e que afeta a segurança, é que, na verdade, você tem, né, uma série... Isso é um processo, né? E como processo se demanda tempo. Não, ter HTTPS é uma questão, Samuel. Isso aí eu não quero entrar nesse método. Vou ficar muito... Vou falar sobre várias coisas que a gente não deveria falar aqui, né? E eu acho o seguinte, que vocês como desenvolvedores... A gente talvez não possa resolver todos os softwares que já tem legados, mas a gente como desenvolvedor de uma aplicação web tem que se preocupar o seguinte, com requisitos mínimos de proteção. Então, as aplicações web vão ser o tipo mais comum de ataque, que é o que a gente mais usa. Eu, por exemplo, estou rodando essa aplicação aqui de um Chromebook, então tudo que eu uso está na web hoje. É fácil de explorar sem qualquer ferramenta especial ou conhecimento específico. Como eu falei, a gente pode só na base do CVE explorar. Tem uma baixa chance de ser detectado, né? Então, assim, eu costumo brincar o seguinte, você foi lá, comprou um notebook de R$300 no Mercado Livre. Claro, que notebook eu compro com R$300 no Mercado Livre? Você compra um ThinkPad, Pentium M de 1.7, que é uma máquina de alguns outros anos atrás, com 2 GB de RAM. Com isso aqui você vai rodar um Linux, tipo Kali Linux, ou vai rodar isso de um pendrive qualquer. Vai estar rodando Tor dentro de uma rede pública, sem câmera e sem microfone.
E aí, se você simplesmente rodou um exploit dessa máquina numa rede pública através de Tor, é muito difícil de você ser detectado. Então, na verdade, o teu trabalho como administrador de segurança é lidar com esse tipo de monstrinho que comprou um notebook de R$ 300 no Mercado Livre, instalou um Linux qualquer dentro desse notebook e está usando ele para fazer absurdos por aí, entendeu? Então não tem muito não tem muito que a gente vai ter dificuldade de enxergar dentro desses cenários. Então, vocês têm que ter muita preocupação com quem que vocês estão, né, trabalhando, com o que vocês estão lidando na vida de vocês. Né? Então, se você não é capaz, se você não gera código bom, se você não gera código seguro, você não pode contar com a infraestrutura de rede para te proteger. Tá? Então, isso, né? Então, eu tenho centenas de milhares de desenvolvedores, não estou falando nem analista de desenvolvimento, desenvolvedor mesmo, o cara que aprendeu. VPN ajuda, Vitor, mas assim, se você está montando um sistema em produção, você quer que outras pessoas acessem. VPN ajuda se você quer fazer um sistema que vai ser usado só dentro da sua empresa. Mas lembra a aula 1, a maior parte dos ataques vem de... vai vir de dentro da própria empresa. Tor tem VPN, não? Então, às vezes tem, Eduardo, não necessariamente. Tá? Então, mas eu tenho pouco analista de segurança. Então, tem um monte de gente aí que está fazendo um monte de bootcamp, nada contra os bootcamps. Eu realmente estou pensando em fazer um bootcamp só para eu voltar, só para me atualizar e desenvolver, né? Às vezes é muito difícil manter a pesquisa com o lado do desenvolvedor em paralelo. Mas tem gente que aprende só com bootcamp e não tem a vivência dessa parte que a gente chama dos fundamentos, né, sólidos, para tomar decisões de desenvolvimento, né, que são melhores no longo prazo. Né? E aí entra uma série de questões sobre engenharia de software. Engenharia de software é uma matéria muito importante, que eu acho que todo mundo, independente do caminho profissional de computação que queira seguir, deveria fazer. Então, tem um conjunto de disciplinas que eu acho que são essenciais para que um profissional faça. Redes, eu acho essencial. Engenharia de software, eu acho essencial. Banco de dados, eu acho essencial. Que a gente tem que ter um subconjunto mínimo para que o desenvolvedor de aplicação seja capaz de entender o cenário onde ele se coloca, tá? Então, assim, eu tenho muita gente gerando código, mas pouca gente analisando a segurança desse código, ou entendendo os problemas. Cara, eu estou com muita dificuldade, estou com 2 telas, então toda hora eu aperto para passar de slide. No Google Meet eu não aperto na transparência, fico que nem um bocó, né, olhando aqui. Então, as consequências das aplicações, que a segurança da aplicação web é tão ou mais importante que a segurança da rede, tá? Porque, afinal, é o que a gente usa. Tá? Então, se vocês forem parar para analisar, empresas como Google, como Facebook, têm uma preocupação muito grande com a segurança das aplicações dela. O Google paga muito dinheiro para quem descobre vulnerabilidade. O Facebook também, mas o Facebook é mais safado. Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre isso, né? Sobre essa segurança do Google. Então, e por que então todo investimento vai só para a segurança da rede? E a resposta é muito simples, porque a gente só sabe fazer segurança de rede, a gente não sabe fazer segurança de aplicação. A gente não prepara o nosso desenvolvedor para programar de uma forma segura. A gente não prepara o nosso desenvolvedor para programar orientado a teste. A gente não prepara o nosso desenvolvedor para trabalhar de uma forma que é razoável. Por quê? Porque isso é caro. Porque as pessoas enxergam dentro do projeto de software programar de forma segura como um custo, tá? E aí, na verdade, isso tem um risco associado. Né? Então, eu listei os 10 principais parâmetros da OASP, tá? Para vocês. A gente vai falar sobre eles, mas a gente vai falar sobre muitas coisas ao longo do curso. Então, hoje é só um overview, tá? Antes que alguém entre em desespero, não é para entrar em desespero. Eu não quero ninguém chorando, tá? É só a gente vai ter isso muito bem definidinho. Tá bom? Fiquem tranquilos. E não são os 10 parâmetros que estão hoje lá no OASP, mas são os 10 parâmetros que eu acho que ao longo dos últimos 10 anos, e dentro do nosso cenário Brasil, fazem mais sentido. Tá ok isso para vocês? Deixa eu só ver que horas são aqui. 12h40. Eu estou falando há 25 minutos e eu nem senti.
Então, a primeira coisa, pode ser que a gente dure, tipo assim, essa aula, umas 2 aulas, tá, gente? Porque umas 2h30, no máximo, eu vou parar para eu poder tomar uma água e me preparar para a próxima aula, que é às 3 horas. Então, né, o primeiro são requisições da HTTP vinda de browsers para os web apps. Então, eu estou falando de URL, estou falando de queries, estou falando de campos, né, trabalhado, estou falando de campos escondidos, de cookies, de cabeçalhos. Todas essas coisas são coisas que eu posso manipular, né? E as aplicações web estão usando essas informações para construir páginas. Então, era muito comum, por exemplo, há uns anos atrás, né, quando as pessoas baixavam coisas de sites como, por exemplo, o Mega Downloads, ou então, coisas não estou falando de pirataria também, estou falando de coisas até legais. Né? Tipo assim, você quer baixar uma videoaula gratuita, você quer baixar um livro gratuito, e as pessoas simplesmente botavam dentro desse site tipo, coisas que eram legais, que eram legítimas, é claro que também tinha pirataria, tá? Não, a gente não é idiota de dizer que não existia. E as pessoas faziam manipulações das URLs, ou seja, editavam o URL manualmente para tentar ter acesso a arquivos que não eram deles. Tá? Ou então, por exemplo, algumas universidades, há muito tempo, já tinham sistemas próprios para o docente colocar as aulas sem que isso fosse considerado um problema, entendeu? Sem que isso fosse considerado uma falha de segurança. Deixa eu só voltar aqui um instantinho. Eita, ferro. Tá, então assim, então manipular esses campos, né, como tem um ataque chamado Web Scanner, esse Web Scanner vocês podem procurar na web, vai ter inclusive no Wikipedia, para vocês poderem dar uma olhada, né, são ataques que podiam mudar qualquer coisa na tua requisição, até mesmo, né, mudar como a gente tinha a visualização dos negócios. Então, você não validar esses parâmetros, como é o URL, como é que os query strings, como são os form fields, né, como são que vem do teu usuário para você, isso é um problema. Então, né, como é que eu vou trabalhar isso? Então, toda vez que eu falar de um problema, eu vou dar para vocês a forma de mitigar. Porque a minha preocupação não é estar formando aqui gente que ataca. Pode ser que vocês ataquem para vocês serem justamente, né, provedores de soluções, tá? Vocês serem pentesters. Mas a minha preocupação com vocês, senhores, é que vocês sejam ou desenvolvedores melhores, ou vocês serem desenvolvedores melhores, ou vocês serem, tipo assim, realmente administradores de rede com mais eficiência, tá? É claro que o conhecimento serve para as duas coisas, tá? Então, como é que é o ponto-chave? Checar qualquer coisa antes de uma requisição HTTP. Criar padrões para checagem, né? Verificação do lado do cliente surge poucos efeitos, porque, na verdade, tem uma variabilidade imensa de coisas que você pode fazer. Então, se você checa no teu cliente, né? Pode ser o Zap Proxy. Pode ser, Breno. O Burp Suite eu nunca usei, não. Tá? Mas o Zap Proxy eu já usei. Mas o WebScary é opção de gente velha, digamos assim. Né? É quem já faz isso há mais tempo do que devia. Tá? Mas essas são opções. Se você puder botar uns links lá no Classroom, eu agradeço. Então, na verdade, a grande questão aqui que a gente tem é que a gente tem que testar. A gente tem que testar, tá? Então, a gente vai falar sobre tanto testes de caixa branca quanto testes de caixa preta. E o que, mais uma vez, testes de caixa preta são os testes de usabilidade do usuário, você fazer o usuário fazer besteiras, tá? De propósito. E, na verdade, você construir o teu software já de forma segura, para garantir que não deixa nada entrar. Isso é um exercício. Você tem uma equipe de software, você não vai construir testes de uma hora para outra, tá, gente? Isso não existe.
Isso não é factível, isso não é razoável. Mas a gente tem que se preparar para construir. Então, testes unitários são uma coisa que eu acho que desde o começo da universidade a gente deveria estar pensando. E como construir testes na parte de segurança. Então, assim, eu deixei os testes unitários no C#, é um exemplo de testes unitários que a gente usa, mas na aula de testes unitários eu provavelmente devo mostrar esses testes unitários usando o Python, que foi a linguagem que vocês fizeram. Esse está no teste unitário no C#, porque faz parte de um curso que eu dei, né, para uma empresa pública, que, como eu falei, ela usava C# nos testes dela. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, mas o princípio é o mesmo. Eu tenho uma classe produto qualquer, que eu tenho uma interface repositório, uma interface de textos, tá? Eu vou ter uma série de requisitos, né? E o que o teste vai tentar fazer vai ter uma classe própria, né, de teste que vai testar essas interfaces de alguma forma. O que é interessante é que, por exemplo, a ferramenta da própria Microsoft, Visual Studio, ele já gera os testes automáticos para você em função do que pede. Então, na verdade, as classes de teste, em geral, em qualquer linguagem de programação, elas vão ser um conjunto de testes separados que vão herdar de uma superclasse de teste. Mas fiquem tranquilos que isso a gente vai ver com calma na aula de testes unitários, tá? Falhas no controle de acesso. Controle de acesso é como você mantém os dados de um usuário longe dos dados dos demais usuários, ou seja, vocês não poderem acessar os dados de outras pessoas. Então, na verdade, autenticar, em geral, é um problema que a gente resolve muito bem, mas o controle de acesso é muito complicado. Justamente, por exemplo, assim, eu pego o caso por exemplo, de conferência. Numa conferência, às vezes, eu sou autor, eu sou revisor e eu sou alguma outra coisa. Em geral, editor, alguma coisa assim. Então, é muito difícil você controlar as permissões que o teu usuário tem. Cláudio, por que é muito difícil? Porque, na verdade, com sistemas pequenos é fácil, mas conforme os sistemas crescem de tamanho, isso acaba sendo muito difícil de implementar. Então, uma solução que surgiu recentemente é você fazer isso via blockchain, né? Então, só que isso na prática não é exatamente muito fácil de você conseguir. Então, alguns pontos chaves para você mitigar o problema do controle de acesso. Tenha clara qual é a sua política de controle de acesso. E isso não é uma coisa trivial, porque, na verdade, o controle de acesso muda muito e muda muito rápido ao longo do tempo. Porque o papel dos teus usuários muda e muda muito rápido ao longo do tempo. Não cria controle de acesso que é baseado em identificação. Como assim? Né? Baseado em permissões numéricas. Porque qualquer coisa que você crie que não é uma regra explícita do teu sistema, mas é baseado em alguma coisa do perfil do teu usuário, você vai gerar um espaço para isso ser manipulado. E a coisa que é extremamente polêmica, né? Implemente um controle de acesso em um módulo centralizado. Ou seja, Cláudio, mas isso não pode ser distribuído e a questão do desempenho. O desempenho é pior. Mas é mais fácil de você controlar os dados do teu usuário se você está num lugar único onde você pode trabalhar e onde você pode fazer logs. Então, é muito importante para você ter garantias de controle de acesso, você ter registros de entrada e saída para você detectar esse processo de manipulação. Tá? Então, isso é muito importante. Gerenciamento de contas e sessão, né? Lidar com credenciais através do gap do cliente-servidor é muito parecido com controle de acesso, né? Credenciais de back-end também. E por que isso é um problema? Porque, na verdade, o HTTP é um protocolo stateless. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagina que você está no teu Gmail. O Gmail resolve isso bem, tá? E aí, você, ao invés de deslogar, você fecha uma aba. Isso acontece muito em lib, tá? Aí você, ao invés de deslogar, você fechou a aba. Alguém foi lá e deu um restore, olhou o histórico, deu um restore e está lá o teu e-mail aberto. Tua conta do Facebook. Então, isso, na verdade, é uma falha do gerenciamento de contas e sessão do próprio Gmail e do próprio Facebook. Que, na verdade, deixam, quando tem um evento de fechar a página, não te obrigam a relogar. Mas por que eles não te obrigam a relogar? Porque, na verdade, você fica incomodado se você tem que relogar. Tá? Então, né?
como isso é uma falha da própria aplicação, porque o HTTP é stateless. O HTTP, uma vez que você acabou a requisição, ele morre. Então, na verdade, as web apps é que vão manter o registro de requisição feita do usuário, através de um cookie, através de uma URL, né? Então, na verdade, você pode acabar, se você sabe como isso é feito, você pode acabar manipulando. E muitas das primeiras falhas que vocês iam ver na internet de como invadir o Facebook alheio, que tem uma porrada de vídeos desses no YouTube, vinham de você manipular as contas e sessão de pessoas que não estavam sabendo o que estavam fazendo. Então, os pontos-chave, óbvio, mantenha as credenciais secretas, né? E usa a sessão de usuário randômica, geradas automaticamente. Você não inventa moda aqui. Você fecha todas as conexões o máximo possível, né? Ah, o usuário vai chiar. Deixa ele chiar. Ah, o usuário vai ficar chateado. Que bom. Acho ótimo. Né? Mas você mantém isso randômico, você não cria uma ordem correta para que o atacante possa adivinhar e você criptografa essas informações todas, tá? Cross-site scripting, a gente vai ver que isso é uma coisa extremamente importante. O web browsers executam código enviados pelo site. JavaScript, hoje em dia, e Flash e outros foram explorados só superficialmente. Mas, basicamente, usava-se muito JavaScript. E um dos motivos do declínio do JavaScript, o Ava não guarda o login, pelo menos. Tomara, que bom. Agora eu não sei se ele não faz isso por uma decisão de segurança ou se ele não faz isso porque ninguém implementou. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito. Então, assim, o JavaScript, quando eu aprendi JavaScript no começo dos anos 2000, todos os meus professores diziam, Cláudio, faz o mínimo possível em JavaScript, que JavaScript é problema. E tem uma geração de desenvolvedores que tem mais ou menos a minha idade, que acha que JavaScript é coisa de Satanás, tá? E que não usa, e evita usar JavaScript. Só recentemente eu passei a usar Node.js para algumas coisas, e acho muito bom, inclusive, apesar de eu continuar achando que a sintaxe do JavaScript é louca, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. E hoje em dia, com WebAssembly, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre WebAssembly mais para frente, é que a gente vai ver que o XSS Cross-Site Scripting. Então, na verdade, se o atacante usar uma página para direcionar um ataque armazenado, né, a aplicação armazena conteúdo do usuário, então envia para os demais usuários, ou repetido. Não armazena um ataque, só envia para quem fez uma requisição. Isso eu tenho que editar esse slide. Então, na verdade, né, se o atacante usar uma página para direcionar um ataque, ou então se eu uso o código JavaScript malicioso dentro da minha página para fazer alguma operação dentro da tua máquina, como, por exemplo, minerar Bitcoin, né? Eu posso usar um cliente JavaScript para Bitcoin para fazer isso aqui, ou posso criar um clone do Google Docs que, na verdade, coleta os dados do que você digita no seu computador. Essas são coisas que são bastante, né, influentes. E aí vem a preocupação que algumas universidades têm ao redor do mundo de não permitir que, para determinadas pesquisas da universidade, os pesquisadores usem editores que são, por exemplo, editores web. É que isso é muito difícil da gente trabalhar, tá, gente? É muito difícil de você controlar. Então, tem toda uma série de preocupações que você faz. Então, por exemplo, o G Suite, né, o Google for Work, né, ele gasta muita da energia dele tentando trabalhar a questão do cross-site scripting, para que quando o cara estiver usando a G Suite, ele tente usar só a G Suite. Mas existem muitas empresas hoje, principalmente nos Estados Unidos e em escolas, que estão usando a seguinte dupla, que são os Chromebooks mais Office 365. Por incrível que pareça, mais do que Chromebooks mais G Suite. Então, como é que eu me defendo do XSS? Tá? XSS é um problema, tá? Na prática, XSS não tem muito como resolver. Então, você não tenta remover conteúdo ativo, porque isso tem variações demais. Ou seja, você não tenta mexer numa página que está em execução, num servidor que está em execução, que você não sabe, né? Código pode ter infinitas variações. Então, na verdade, você vai bloquear tudo por padrão e tentar usar uma especificação de software muito bem feita. Não tem muito o que fazer aqui nesse caso, não, que não seja, né, tentar construir a coisa o mais certinha possível para que não dê espaço para variação. E isso é um problema, tá, gente? Então, tem muita gente até hoje buscando sobre GSS. Então, quando você fala em WebAssembly, eita! Calma aí. Quando a gente fala em WebAssembly, é disso que a gente está falando, tá? O próximo ponto é Buffer Overflow. A gente vai falar um pouquinho sobre Buffer Overflow, a gente vai fazer uns Buffer Overflow, mas para o ponto de vista de segurança web, hoje em dia não é mais um problema.
Então, as aplicações web vão ler todos os tipos de input, com bibliotecas, DLLs, back-end, e códigos C e C++, e hoje em dia código Rust, tá? Então, você que está aí achando que Rust é a melhor coisa no mundo, realmente é. Eu acho o Rust maneiríssimo, tá? Se você programa em Rust, programa em Go, você está, tipo assim, navegando Julia, né? Rust, Go e Julia são linguagens de programação extremamente interessantes que eu acho que vão ser coisas muito legais nos próximos anos, estão crescendo bastante. Tanto que o código-fonte do Linux vai substituir um pedaço muito grande que é feito em C por código Rust, então é muito legal vocês estudarem, mas eles também são vulneráveis a ataques de buffer overflow, diferente, por exemplo, de Java, C#, Python, né? E o que é um overflow? A gente vai ter uma aula só sobre overflow, tá? Então, eu estou falando aqui, mas vocês não precisam entrar em desespero, que é sobrescrever regiões de memória usando o código e pode ser executado o código arbitrariamente. Então, isso aqui, né? Então, ponto-chave, evitar o uso de C e C++, nem sempre é possível, aplicações de IoT não conseguem evitar. Tome cuidado ao ler e escrever em buffers. Vocês vão ver o seguinte, que as pessoas hoje em dia, não sabem nem o que é um buffer, então não adianta dizer esse tipo de coisa. E use uma biblioteca de strings cautelosamente. Na verdade, você tem que usar com cautela qualquer biblioteca que vai trabalhar com regiões de memória. Cláudio, mas a minha máquina virtual me protege disso. Protege, mas o que protege é uma máquina virtual. A gente vai ver, sabendo em detalhes o que é um buffer na aula de buffer overflow. Tá? Mas o buffer pode ser pensado como o Julia é para computação científica. Na verdade, o Julia ele tenta ser um substituidor das bibliotecas de computação do Python. E eu acho o Julia só que Julia é muito rápido. Julia é absurdamente rápido comparado ao Python, por exemplo. É que eu acho o Python uma linguagem que tem tanta coisa já pronta que é um pouco... Até tem, Breno, XSS proteção client-side, mas, nossa senhora, é tanta variação que não... Eu descobri que XSS é uma guerra constante, entendeu? E só para terminar, Eduardo, o Julia é uma linguagem muito legal, só que ainda não tem a ampla variedade de bibliotecas que o Python tem. E eu acho, por exemplo, as ferramentas de desenvolvimento para Julia muito pesadas. Eu não gosto, não. Eu não gosto da carinha meio MATLAB que o Julia tenta dar para as coisas. Me incomoda. Eu hoje, o meu espaço de trabalho, eu uso muito o terminal. Então, eu uso muito o Micro, que é o editor, ou o Vim. Mas o Micro, vocês podem pensar no Micro como um Sublime Text em modo texto. Ou um VS Code em modo texto. Onde os atalhos de teclado tradicionais funcionam. E o Micro é muito rápido também, então eu gosto bastante. Tá? Mas o Vim tem um lugar cativo no meu coração. Porque eu sou velho. Né? É basicamente por causa disso. Então, assim, manipular strings é justamente por causa da questão dos espaços de memória. Injeção de comandos e códigos, tá? A injeção de comandos e códigos também é um problema que envolve muitos interpretadores, porque eu tenho chamada de SO, eu tenho chamada de SQL, eu tenho sistemas de template, como, por exemplo, o Flash que faz, que você chamar templates de HTML. Então, eu posso ter código malicioso enviado numa requisição HTTP, extraído de uma aplicação web, que vão passar para o interpretador, ser executado pela aplicação, então isso é muito complicado. Mitigar. Muito cuidado ao invocar o interpretador, uso limitado de interface e checar os valores de retorno. Então, mais uma vez, eu volto para os testes. Eu vou precisar testar a minha interface, garantir que eu não tenho coisas aleatórias surgindo nela. Lidando com bugs, tá? Bugs, só não tem jeito, vai fazer o refactor, Erros acontecem em aplicações web o tempo todo, porque é código, e a gente programa mal, e as pessoas têm que entender o seguinte, a gente como sociedade programa mal, não quer dizer que você é um mau desenvolvedor, quer dizer que a forma como a gente te ensinou a desenvolver é ruim. A gente não aprendeu a transformar, a gente aprendeu a fazer código, a gente não aprendeu a fazer sistema. A gente como sociedade tem problemas de sistema, tá? Então, a memória é insuficiente, eu tenho usuários demais, eu tenho timeout, eu tenho falhas de BD, muda o escopo da tua aplicação em tempo real, eu tenho falhas de autenticação, de controle de acesso, de inputs ruins. E como é que a gente responde? A gente precisa avisar o usuário que deu um problema de forma simples, registrar tudo em logs e deslogar tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Quando tem um bug, quando tem uma falha, a gente tem que fazer com que as telas de erro não apresentem informações de sistema. Isso é o mais comum, você ter erros
Principalmente em aplicações Java, você tinha um erro, aparecia um erro na tua tela e aparecia tipo uma mensagem bizarra. Olha, a classe tal deu falha, que deu falha na busca do banco de dados, e aparecia uma série de informações sobre o sistema. Eu passei por isso numa turma que eu dei aula, numa empresa para que eu dei aula, que a gente foi brincar de invadir um sistema da empresa, de dentro da empresa, para mostrar que esse tipo de coisa acontecia, né? Ou então para dizer, não, e provavelmente vocês se protegem disso, e a resposta é não, não se protegiam. E eu acabei vendo o banco de dados inteiro da empresa sem querer, ou pelo menos o formato do banco de dados. Configure direitinho o teu servidor, desenvolva seu próprio esquema de correção de erros, são formas de eu mitigar. Use inseguro de criptografia, né? Ou seja, para qualquer coisa, minha dica é o seguinte, use criptografia para tudo que você puder usar criptografia. Tá? Os algoritmos são simples de usar, as interfaces são ridiculamente simples, mas o ponto-chave aqui é, não inventa criptografia. Ah, vou fazer um sistema de criptografia que eu mesmo bolei. Você é um imbecil. Não faz isso. Usa criptografia padrão. Usa AES, usa API. Não inventa, porque senão vai vir um criptoanalista e vai conseguir invadir aquilo fácil. É muito difícil você fazer um sistema de criptografia que seja perfeito. Tenha cuidado onde é que você armazena as chaves e certificados e senhas. Em geral, o mais razoável é que você tenha duas redes. Uma rede que é para a tua aplicação e uma outra rede que é para a sua troca de chaves. O que eu mais pego também é o cara que põe troca de chaves, põe o servidor de troca de chaves na mesma rede do servidor de aplicação web, aí tem alguém ouvindo a troca de dados lá para pegar os certificados. Reconsidera se você deve, sem HTTPS é um luxo, Breno. Reconsidere se você deve armazenar essa informação. Nem tudo você tem que armazenar, muitas vezes é melhor você apagar. E não armazena a senha de usuário. Isso é a coisa mais feijão com arroz do mundo. O nego põe senha de usuário no banco de dados. Gente, isso é, desculpa o termo, começão de cocô. Você guarda, na verdade, no banco, senhas como hash, né, em formato hash e criptografados. Você não guarda a senha de usuário em banco. Cláudio, mas por que não? Porque se alguém toma acesso, ele não pode ter senha do teu usuário. Mas eu não vou saber a senha do meu usuário. Que bom! Não é para saber, né, o que é uma senha de usuário, tá? Hash, saber, é uma operação que você faz de embaralhamento de informação, por exemplo. É uma forma de eu garantir, né, que se surge como uma forma de eu garantir que um dado complexo é fácil de ser feito. Por exemplo, uma forma de eu fazer o hash é somar os bits que formam uma determinada informação. Somar conjuntos de 8 bits de uma imagem, uma forma de eu garantir que aquela imagem está concisa, né, que aquela imagem está coerente. Mas, na verdade, uma forma, inclusive, até da gente mapear uma senha de usuário. Tá? Então, SH256 é uma forma de hash que você tem 256 bits. Então, essa é uma forma de fazer. Esse negócio de para que HTTPS na aplicação, ela nem é pública justamente, porque o ataque vem de dentro, e eu já ouço isso o tempo todo também, dá vontade de dar as porradas no candão. Né? Então, qualquer informação, arquivo de configuração, servidores externos, né, se você tiver que criptografar, criptografa, tá? Mas guarda com cuidado. Mas eu não entendo, como é que faz para, então, saber que a senha do usuário é dele? Eu não vou querer saber se a senha do usuário é dele, sabe? Eu vou testar com todos os usuários possíveis. Entende o seguinte, dificilmente um ataque é contra a Sabrina especificamente, ou contra um usuário específico. Eu vou querer de todos. Então, se eu testar todas as senhas para todas as pessoas, olha só que louco. Eu posso errar, mas o atacante tem uma coisa que o defensor não tem. O atacante tem tempo. Entendeu o problema? O problema é que você tem que se defender sobre uma série de possibilidades que para o atacante tanto faz. Se de 1000 usuários ele conseguir a senha de 10, olha que coisa boa. 10 usuários, eu posso vender essa informação, eu posso coletar essa informação, eu posso roubar esses dados, eu posso roubar a tua identidade. Imagina que alguém rouba os dados do teu SIGA, se desinscreve em todas as disciplinas que você fez. VS encripta a senha do usuário e compara com o que está salvo no banco de dados. Como eu troco a chave do servidor com outros dados. Primeiro de tudo, assim, vou responder Eduardo, depois o Vitor. Eduardo, olha só. Primeiro de tudo, assim, será que você deveria trocar essa chave? Eu, por exemplo, uso aplicações de criptografia de chaves. Eu troco chaves de chaves.
para que ninguém possa saber qual é a minha... existem softwares como o KeePassX, que eles servem para justamente troca de chaves e criptografia de carteiras de senhas. Para que você jamais precise saber a senha de qualquer coisa. Ah, tá, entendi. Sim, exatamente, Samuel. Pode. Em geral, um atacante faz isso, tá? A UFRJ volta e meia atacada em função disso. Eu tive um colega, né, um grande amigo meu, que quando a gente era estagiário, ele usava nos servidores de teste dele usuário e senha com o mesmo nome. Acontece. É a primeira coisa que eu tento, usuário e senha com o mesmo nome. Depois eu vou tentar usuário e senha, nome e aniversário. Depois eu vou tentar usuário e senha com nome e aniversário da namorada. Então esse tipo de coisa acontece. É o que a gente chama de ataque de dicionário. Então lembra daquela aplicação do Facebook que fazia mapas de palavras? Pô, pegava o teu perfil, fazia mapas de palavras, mostrava para você. Isso, na verdade, era input para ser usado em ataques de dicionário. Um ataque de dicionário é o tipo de ataque que coleta dados sobre... nome da mãe é comum também, esse tipo de coisa. Né? Nome da sua família. Um ataque de dicionário, ele pega as palavras que são mais comuns de você utilizar e tenta, né, criar um dicionário de ataques para você. Então, assim, cara, você está o tempo todo sendo atacado. Se a tua aplicação faz sucesso. Muitas vezes, se você é uma indústria, espionagem industrial é um fato. Olha que coisa maluca, né? Mas que bom, isso faz com que a gente ainda tenha emprego. Né? Então, vamos lá. Administração remota de falhas, ou seja, assim, você está com um problema muito normal, um problema lá. Ah, isso é importante, Vitor, realmente. Mas, assim, eu acho que não resolve também, não. Tem algumas... a gente vai ver mais para frente por quê. Né? Eu acho que a gente está numa fase que a computação está indo para o mais distribuído possível. Só que isso vai gerar muita dificuldade. Muita dificuldade. A administração remota de falha, você está com problema e você vai... Para frente a gente vê, Sabina, pode ficar tranquila. Né? Nesse momento já vai se familiarizando com os termos. Calma, calma que isso é normal. Calma que isso é normal, Sabina, não chora não. A administração remota de falhas, você poder dar acesso à sua máquina para alguém fazer essa manipulação, né, consertar coisas para você. Isso era muito comum em serviços remotos, principalmente para idosos. A dica do tio é não. Não usa. Faz pelo telefone. Vai na casa do candango. Mas você não dá acesso à tua máquina. É por isso que eu também, assim, apesar de eu entender, tinha um software desses que você dava acesso à tua máquina remotamente por um servidor na web, eu esqueci, era um azulzinho. Meu Deus do céu. Enfim, né? TeamViewer, obrigado, Eduardo. Gente, o TeamViewer é a minha forma pessoal de querer morrer. Né? Tipo assim, você quer me ver dentro de uma empresa, eu querer bater em alguém, né? Tipo, fazer freelance... Não, uma coisa é fazer freelance pelo TeamViewer, outra coisa é dar manutenção do sistema da empresa via TeamViewer. Né? TeamViewer já assistiu por VPN um negócio meio inseguro, imagina por TeamViewer, que você nem é dono da empresa. Né? Isso, para mim, é meio intenso. Então, meu ponto-chave é, não deixa. Elimina toda a administração pela internet possível e imaginável. Separa a administração da aplicação principal. São duas coisas que deviam ser diferentes. E limita o escopo da administração remota se você não tem escolha. Mas se você tem escolha, não usa. Não usa. Não usa. Não usa. Considere o uso forte de autenticação, através de smart cards ou tokens. Eu estou falando até hoje em dia de você fazer smart contracts para fazer essa administração. Isso não é trivial. Mas eu não recomendaria, não. Tá? E, na verdade, um monte de ataques vem de TeamViewers mal configurados e que um bando de print surge na web. Então, se você quer ver isso, máquinas sendo escrotizadas, é só você ir na web e TeamViewer Logins. E você vai ver um grande dataset de máquinas com TeamViewers expostos por aí. E má configuração de aplicações e servidores web. Né?
contas e senhas padrões, bibliotecas necessárias, backups extras, aplicações, mensagens de erro que informem mais que o necessário, SSL mal configurado, certificados padrões, certificados auto-assinados, serviços administrativos não usados. O que é mais comum? Que a gente criou o conceito de programador full stack, para ser, em vez de ser um programador que conhece todas as etapas da aplicação, para faz tudo. Full stack não é faz tudo. Tá? Faz tudo, em geral, é um cara que sabe muito sobre coisa alguma e o que gera uma série de problemas para o desenvolvedor. Tá? Então, na verdade, toda má configuração vem, às vezes, do excesso de trabalho. Então, o ponto-chave da má configuração é aplique patch, existem ferramentas para isso, né, como o CodeRed e o Slammer. Usa a ferramenta de scanning, como o Nikto e o Nessus. Cláudio, você usa o Nessus? Sim, eu uso o Nessus. Por quê? Porque eu sou velho. Eu gosto do Nessus, porque eu aprendi a usar o Nessus há 10 anos atrás, e o Nessus tem a mesma cara até hoje, então eu me sinto confortável. Cláudio, você acha que o Nessus ainda é a melhor solução de scanning? Não. O Nessus não é a melhor solução de scanning, mas eu estou acostumado e a PTGet está o Nessus. Então está tranquilo para mim. Tá? Faça o hardening dos seus servidores. Tá? Faz o hardening deles o tempo todo. Ou seja, busca esses patches, verifica esses patches. E uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, tenha sempre testes de mitigação. Faça sempre testes para os teus usuários. Faça sempre testes de segurança o tempo todo. Não tem jeito, tá? Então, como é que eu me torno seguro? Primeiro, você como desenvolvedor tem patches, você tem uma falha, aplicar um patch seria um código que resolve um problema que tem de código, tá bom, Eduardo? E o hardening é um conjunto de procedimentos que você vai fazer para melhorar a segurança do teu sistema. Ou seja, identificou que tem uma porta aberta, ou seja, ou você abriu mais de um socket do que necessário, fecha esse socket. Identificou que o seu servidor web está numa determinada porta que é padrão, troca para uma porta não padrão. Então, esse conjunto de procedimentos vai ser o hardening. E a gente vai mostrar esse hardening desses servidores. Né? E eu usar até o caso do Siga, eu vou postar para vocês, mas mais para frente. Então, se tornar seguro é estudo constante. Tá? Não só de segurança, mas como desenvolver. Os desenvolvedores têm que ser treinados para isso. Não adianta dizer que você quer ser seguro se você não vai treinar o seu desenvolvedor. Tá? Então, isso que é uma coisa que aqui no Brasil é muito ruim, na verdade no mundo todo é muito ruim, é o seguinte, você tem que treinar as pessoas. Tá? Se você quer alguém que já vem treinado, essa pessoa é mais cara. Mas se você quer formar alguém na tua empresa, você tem que treinar esse cara. Tá? Então, o treinamento é uma coisa muito importante. Usa o OWASP Web Gold para aprender como falhas funcionam. Então, tem ferramentas do OWASP. Vão lá na página do OWASP, baixa essas ferramentas para dar uma olhada. Escreva regras de segurança para aplicação. Lembrando, a RFC 2196 que a gente viu na aula passada. Leiam a RFC. E revisões, faça revisões de código. Garante que o teu código ele é feito para ser... tem que ser melhorado. E faça teste de penetração periodicamente. Nunca vi ninguém que fizesse. Não existe segurança 100%. É que nem segurança no Rio. Mesmo se prevenindo fortemente, você pode levar uma bala perdida. E não é nem um pouco perdida, não. É uma bala bem encontrada mesmo. Tá? Não existe segurança 100%, Eduardo. Mas você pode garantir, talvez, o seguinte, né? Que ao invés de você ter uma segurança tipo do Rio, você tem uma segurança tipo de... sei lá, de Paris, entendeu? Tipo assim, um negócio que é improvável que você seja atacado. Mas para isso são exercícios. Então, é responsabilidade de todo mundo. Então, o cliente tem que exigir aplicações que não possuam essas 10 falhas. Desenvolvedores vão ter que se responsabilizar pela segurança do código. E as organizações de desenvolvimento de software, as empresas, têm que garantir que as suas aplicações não tenham nenhuma dessas 10 falhas. Isso tem que estar incluído. Segurança é o que a gente vai passar. Cara, ninguém nunca lê nada, Breno. E isso é um problema. A gente tem que garantir o seguinte, né, que a segurança é um requisito não funcional do teu software. Ele é um requisito que não... O que é um requisito não funcional? Um requisito que não afeta a funcionalidade, mas é importante ter sido tratado ao longo do ciclo de desenvolvimento. Então, a gente como educador tem que parar de ensinar programação insegura, tá? Programação que funciona, mas tem que ser programação que se preocupa, e isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação, né, para as próximas gerações. Eu, por exemplo, não ensinaria mais programação estruturada. Eu iria direto para programação
orientada a objetos e segura. Mas, né, os gerentes de projeto vão ter que dividir, entender que o orçamento não está só na segurança da rede, mas a segurança da aplicação, porque muitas vezes uma aplicação bem construída mitiga problemas que a sua rede vem a ter. Estruturado é o que vocês aprenderam em Comp 1. Que você não tem classes, não tem objetos, tá? E eu tenho que fazer segurança parte do meu relatório de desempenho, né? Uma aplicação que não foi atacada, mas aguentou, uma aplicação que, né, não apresentou falhas durante alguns meses, né? Então isso é responsabilidade de todo mundo. Então você, como equipe de projeto, tem que se preocupar com a segurança. Então, senhores, por hoje é só. Eu vou tentar botar esses slides já lá. Eu vi que eu recebi essas mensagens, tá? E vão ser links para o meu Google Drive, tá? Das aulas que a gente já viu, ok? Vou tentar subir já o vídeo, vou parar aqui a gravação agora para tentar subir, né, o vídeo o mais rápido possível.